E sem apresentar provas, o presidente Lula afirmou ao jornal O Globo que havia um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, a Polícia do Distrito Federal e a Polícia do Exército durante os ataques a Brasília no dia 12 de dezembro de 2022. Na data, ocorreu a diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Tinha havido aquela atuação canalha, sabe, que envolveu inclusive gente de Brasília, sabe, que contestou com o movimento, que tocaram fogo em ônibus. No dia que eu fui diplomado, eu estava no hotel assistindo eles queimando ônibus, queimando carro, e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do Exército quanto a polícia do DF. Isso havia, porque aquilo não, inclusive com policiais federais participando, ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. Ao recordar os primeiros dias do terceiro mandato, Lula disse não ter recebido as informações corretas sobre o risco dos ataques no dia 8 de janeiro. Antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Múcio. Ele disse que estava tranquilo e que as pessoas iam se afastar, que ele tinha conversado com o ministro e que as pessoas iam sair. Então eu viajei tranquilo. Eu, sinceramente, não me passava pela cabeça que eu ia ser pego de surpresa no domingo com aquela manifestação. Eu sinceramente, não tive as informações corretas de que tinha possibilidade de acontecer aquilo. Bom, Piotr, no bloco anterior comentamos aí trechos da entrevista do ministro Alexandre de Moraes, que fez uma declaração, uma denúncia gravíssima, né, de que haveria um plano para matá-lo, enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, mas ele não apresentou nem provas, nem identificou autores. Agora, uma entrevista do presidente Lula dizendo que havia um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ibanez Rocha e as polícias aí do Distrito Federal e do Exército em relação aos ataques a Brasília, mas também não apresentou provas. E como bem lembrou Augusto, né, o jornal o Globo publicou essa entrevista e há o entendimento do STF, que formou maioria, dizendo que os veículos podem ser responsabilizados por declarações de entrevistados quando eles imputam um crime, né, a uma terceira pessoa, sem apresentar provas. Paula, posso reler o que você leu há pouco? Por favor. Porque a resposta está ali. Sem apresentar provas, o presidente Lula afirmou ao jornal O Globo que havia um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a polícia do Distrito Federal e a polícia do Exército durante os ataques da Brasília no dia 12 de dezembro de 2022. Eu vou retomar a primeira parte da oração. Sem apresentar provas. Se não apresentar provas, vai para o inquérito das fake news. E vai responder lá para o ministro Alexandre de Moraes, porque é ele quem preside o inquérito. O presidente perdeu completamente o bom senso. Ele acha que isso aí é frase de palanque. Não, presidente, o senhor não é mais candidato, o senhor está na presidência da República. Por qualquer coisa que o então presidente Jair Bolsonaro dizia, mas não apresentou provas de que ele poderia ter ganhado o primeiro turno. Bom, está respondendo uma série de processos agora. Vai se processar o presidente Lula também, porque apresente as provas. Ele está envolvendo, vamos lá, olha só, um governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele cita textualmente o Ibanez. A polícia do Distrito Federal é uma organização ali, reconhecida, do Distrito Federal. A polícia do Exército e não apresentou nenhuma prova? Isso é uma ofensa ao Estado brasileiro, a representantes do Estado brasileiro. Uma ofensa feita pelo presidente da República, que não apresenta provas, que não traz evidências, que não materializa nenhuma das declarações que ele faz. Se um sujeito qualquer, um cidadão brasileiro, ali, num momento de descontração, faz qualquer uma coisa parecida com essa e publica na rede social, a rede social dele vai ser derrubada, ele vai ser incluído em algum desses inquéritos sem fim aí. O que vai se fazer com o presidente da República? Ou ele apresenta as provas, e as provas precisam ser robustas, não adianta apresentar qualquer papel escrito, não, precisa ser robusto, porque, olha, está assim, acusando um governador de Estado, no caso do Distrito Federal, de uma unidade da Federação. A polícia daquela unidade da Federação
e a Polícia do Exército, sem apresentar provas. É no mínimo irresponsabilidade, mas isso é criminoso. Se não apresentar as provas, tem que responder por crime de responsabilidade. Alexandre? Bom, eu acho que a gente tem que lembrar aquele diálogo que ele conta, ele, presidente da República, com o Jaime Lerner, quando ele contou que havia 25 milhões de meninos de rua no Brasil. O Jaime Lerner interrompeu, mas Lula, se tivesse 25 milhões, já não ia conseguir andar na rua. Aí ele ri e tal, ele chuta, né? Ele já declarou que a mãe dele dizia para ele: olha, meu filho, a verdade engatinha e a mentira voa, né? Então, é isso, né? Agora, só que envolve a Polícia do Exército, que é outra unidade importante do Exército Brasileiro, né? Que tem a responsabilidade da guarda dos poderes, além de polícia do próprio Exército. A Polícia Militar, de tantas tradições, né? Houve feridos na Polícia Militar. Houve feridos no confronto com manifestantes. Oficiais, praças foram feridos. Então foi gente que arriscou, né? Depois aparece também, na entrevista do ministro Alexandre de Moraes, ele dizendo que de Paris ligou para o ministro da Justiça, depois falou com o presidente da República e opinou dizendo que tinha que prender o secretário de Segurança, o comandante da PM. Olha,